Vamos ao 10º vídeo da nossa aula 3. Vamos falar sobre isomorfismos de anéis. Considere os anéis Z6 e Z2 cartesianos Z3. Ambos têm 6 elementos. Esse é o primeiro detalhe a ser observado. Esse segundo aqui é o produto direto do Z2 com o Z3 e a notação que nós estamos usando é identificar qual é o Zn colocando o númerozinho embaixo. Por isso tem o número 6 aqui embaixo, indicando que são elementos do Z6, esse daqui indica que é elemento do Z2 e esse daqui indica que é elemento do Z3, né? É dito produto direto porque é justamente formado pelos pares ordenados, onde o primeiro elemento está indicado aqui na primeira posição e o segundo elemento nessa segunda posição. Bem, é por isso que é chamado de produto direto, tá? Bem, aí olha só esses dois conjuntos, vejam só que interessante. Nós temos a tabela do Z6, tá certo? O Z6 tem essa tabela. Aí agora vamos olhar para a tabela do Z2 cartesiano Z3. Olha só, se a gente colocar os elementos na posição que a gente está acostumado a colocar, né? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 2. Quando a gente olha para os elementos, eu destaquei aqui em vermelho o elemento neutro, né? O elemento neutro aqui da operação desse grupo. Perdão, nesse caso de um anel, né? Eu estou olhando só para adição. Bem, nesse caso um grupo, quando eu olho para adição. Então, quando você olha aqui os elementos destacados em vermelho, veja que eles são todos espalhados aqui pela tabela, né? Mas se você mudar a posição, se você der uma organizada, mudar um pouco a posição, veja que agora ficou 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1 e 1, 2. Olha como ficaram aqui alinhados os elementos neutros dessa operação, no caso da adição. Agora compare com o do Z6. Notaram que fica alinhado da mesma forma? Ou seja, com uma mudança da posição dos elementos, eu consigo ver que, na verdade, essa tabela e a primeira tabela são tabelas do mesmo grupo aditivo. Se você comparar elemento por elemento, posição por posição, veja, aqui você tem uma diagonal de 1, uma diagonal de 2, uma diagonal de 3, uma diagonal de 4. Dê uma olhada se não é a mesma coisa que acontece aqui, uma diagonal de 1, uma diagonal de 2, uma diagonal de 3 e uma diagonal de 4. A adição, o Z6 e o Z2 cartesiano Z3 são a mesma coisa. Ficou claro isso para vocês, gente? Deu para perceber que são o mesmo grupo? Só está mudado a posição dos elementos? Eu gostaria de ouvir a resposta de alguém. Olá, professor. Bem, deu para perceber, gente, que é o mesmo grupo? Sim, depois que o professor trocou, ficou a mesma diagonal. Isso, ok? Dá para perceber, né? Ou seja, a gente às vezes tem um grupo que está com a tabela numa ordem um pouco diferente, mas se você reorganizar, você percebe que é o mesmo grupo, tá certo? Então, mas trocar a ordem, professor, não muda não a estrutura do grupo? Não. É isso que eu estava pensando, por isso que eu não respondi. Desde que a operação seja a mesma. As operações são as mesmas, entendeu? Por exemplo, se você operar aqui o 0,2 com o 1, 0, deu quanto? Deu 1, 2. Então, quando você vem para aqui, vai procurar o 0,2 com 1, 0, dá 1, 2. Ok? As operações não foram alteradas. Só foi alterada a posição. Ok? Às vezes isso não é fácil, tá? Às vezes dá trabalho de fazer essa alteração. Então, pega um outro número. Por exemplo, você pega o 0,2 com o 1,2. 0,2 com 1,2. Vamos ver qual é o que deu aqui. Aqui dá 0,2 com 1,2, deu 1. 0,2 e 1,2 deu 1. Aí você vem aqui e procura o 0,2, procura 1,2 e dá 1 também, tá vendo? Ou seja, as operações não mudaram. São exatamente as mesmas contas. Elas só estão organizadas de maneira diferente, tá bom? Pois bem. Essa é a minha motivação para falar para vocês sobre isomorfismos de anéis. O que a gente acabou de mostrar é que esses dois grupos aditivos eles são isomorfos. É isso que significa dizer quando você tem a condição de organizar a posição para ficar igual assim,
Quando você tem a condição de fazer isso, significa dizer que esses grupos eles são isomorfos. Ou seja, na verdade é o mesmo grupo. Só os elementos aqui são de espécies diferentes, né? Porque esse grupo aqui são as classes residuais módulo 6 e esses daqui são os pares das classes residuais módulo 2 e módulo 3. Então, são grupos em essência diferentes, né? Porque os elementos têm essências diferentes, essencialmente são diferentes. Mas, quando você pensa em termos de estrutura algébrica, esses grupos são os mesmos. A operação é a mesma. Pois bem, então a função bijetora que vai garantir que isso acontece, que é possível fazer essa alteração, é que será chamada de isomorfismo. De fato, observe que essa função ela associa o 0, que é do Z6, no 0,0, que é do Z2 cartesiano Z3. E ela associa o 1 ao 1/1, aqui no Z6 e aqui no Z2 cartesiano Z3. Veja, essas associações são exatamente as mesmas associações que a gente tem quando a gente muda os elementos de uma tabela para outra. O 0, 0 está exatamente na mesma posição que o 0 do Z6. E quem é que está na posição do 1 barra do Z6? É exatamente 1 barra 1 barra. O 0 barra 2 barras está substituindo quem? Está substituindo o 2. Quem está substituindo o 3? Quem está substituindo o 3 é o 1 barra 0 barra. Quem está substituindo o 4 é o 0 barra 1 barra. Exatamente o contrário. Ou seja, o 3 é 1 barra 0 barra, o 4 é 0 barra 1 barra. Veja que é a associação que nós estamos fazendo aqui. Ó. O 3 está associando 1 barra 0 barra, o 2 está sendo associado a 0 barra 2 barras, e o 4 está sendo associado a 0 barra 1 barra. Confirmando o 5 barra, veja a quem ele está associado aqui. O 5 barra é essa diagonal que fica logo depois da diagonal de zeros. Olha aqui na tabela do Z2 cartesiano Z3. Você tem a diagonal de zeros e tem a diagonal do 1 barra 2 barra. Ou seja, o nosso 1 barra 2 barra é exatamente o nosso 5 barras, que é a associação que é feita aqui nessa tabela. Agora, por enquanto, nós estamos falando como se estivéssemos nos referindo a um isomorfismo de grupos. Mas a questão é que se você tiver um isomorfismo de anéis, quando você pensa apenas na adição, ele é um isomorfismo do grupo aditivo que compõe o anel, né, na parte aditiva do anel. Mas a pergunta natural a ser feita é, vai preservar também a multiplicação? Se preservar também a multiplicação e for um homomorfismo bijetor, então você está diante de um isomorfismo de anéis, além de ser particularmente um isomorfismo quando você pensa apenas na parte aditiva, um isomorfismo de grupos. Mas, como diz aqui embaixo, vale a pena verificar. Ou seja, vamos verificar a parte da multiplicação. Vamos verificar a parte da adição também para ver se de fato preserva tanto a adição quanto a multiplicação. Vamos pensar, por exemplo, no f de 3 aqui. A gente tem que o f de 3 barras, ele naturalmente vai ser o f do 1 barra mais o 2 barras. Vamos ver se preserva nesse caso. Bem, o f do 3 barras, ele é 1 barra 0 barra. 1 barra 0 barra. Mas qual é a nossa expectativa? É que isso seja f de 1 barra, que é quanto? É 1 barra, vírgula 1 barra, e f de 2 barras, a soma dessas duas imagens. Quem é o f do 2 barras? É o 0 barra e o 2 barras. E quando a gente soma esses dois, o que dá o f do 1 barra mais o f do 2 barras? Dá 1 barra mais 0 barra, dá 1 barra. E 1 barra mais 2 barras dá 0 barra, porque estamos no Z3. Ou seja, dá exatamente a mesma coisa. Então, de fato, f de 1 mais 2 é f de 1 mais f de 2. Então, preserva mesmo a adição. E a multiplicação? Vamos fazer 2 vezes 3 aqui, que dá 5, né? Ou seja, a nossa expectativa é que o f do 2 barras multiplicado pelo f do 3 barras, 2 vezes 3 dá 6, não 5.
Então, você vai ter 2 vezes 3, sendo que isso vai acontecer no Z6, né? Ou seja, vai ter que dar o F do 0 barras. Ora, mas quanto é o F do 2 barras? O F do 2 barras é 0 barra, 2 barras. E quem é o F do 3 barras? O F do 3 barras nós estamos multiplicando, não é uma vírgula aqui, é um ponto. O F do 3 barras é 1 barra, 0 barra. A gente vai fazer o produto direto. 0 barras vezes 1 barra vai dar 0 barra. E 2 barras vezes 0 barra vai dar 0 barras. Então, de fato, F de 2 barras vezes F de 3 barras deu o F de 0 barras, porque 2 vezes 3 aqui vai dar 0. Tá certo? Realmente, o F do 0 barras, que é igual ao F do 2 barras vezes o 3 barras, essas coisas aconteceram, né? Ou seja, isso é igual a F de 2 barras vezes o F do 3 barras. Então, realmente preserva também a multiplicação. Preserva a adição e preserva a multiplicação. Então, de fato, tem as características que a gente espera para a gente chamar de isomorfismo de anéis. Mas aí a gente precisa formalizar, né? Colocar uma definição formal. Então, vamos a ela. Definição. Seja F de A em B um homomorfismo de anéis. Se F é uma abjeção, então F é um isomorfismo do anel A no anel B. Nesse caso, dizemos que A e B são isomorfos. Ou seja, lembre-se que falar que F é um homomorfismo de anéis significa dizer que se eu pego 2 elementos em A, ou seja, se A e B são 2 elementos em A, então eu tenho as 2 propriedades que definem o homomorfismo. Ou seja, o F do A mais B, ele vai ser igual ao F de A mais o F do B. Tá certo? E, além disso, você vai ter que F de A vezes B vai ser igual a F de A vezes F de B. Então, ser um homomorfismo significa dizer que tem essas 2 propriedades. Porém, para ser um isomorfismo, nós precisamos acrescentar mais o fato de que F, além disso, F é bijetor. Tá certo? Ou seja, verificar que F é um isomorfismo significa dizer que você tem que verificar que F é um homomorfismo, ou seja, se satisfaz essas 2 propriedades, e além disso você tem que verificar se F é bijetor. Tá? Se você não verificar todos os fatos, ou seja, as 2 propriedades que fazem com que F seja um homomorfismo, e o fato de que F é injetor e também é sobrejetor, você não terá verificado que F é um homomorfismo, um isomorfismo de anéis. Ok? Bem, vamos a essa observação. Vale observar que F é um isomorfismo do grupo aditivo. Então, todo isomorfismo de anéis, particularmente, é um isomorfismo do grupo aditivo do primeiro anel no grupo aditivo do segundo anel. E vamos aos exemplos. O homomorfismo de anéis identidade, né, que pega todo elemento em A e leva no próprio A para um anel A, ele é um isomorfismo, porque a identidade é uma função bijetora e, além do mais, é um homomorfismo, portanto é um isomorfismo. Bem, não vamos verificar essa porque essa é imediata, mas esse outro exemplo aqui é o homomorfismo F de Z raiz de 2 em Z raiz de 2, dado por F de M mais N raiz de 2 igual a M menos N raiz de 2, por exemplo, um isomorfismo do anel Z raiz de 2. Vamos verificar esse exemplo de perto. Então, por exemplo, sejam M1 mais N1 raiz de 2 e M2 mais N2 raiz de 2 elementos de Z raiz de 2.
a gente precisa verificar se vale as propriedades que faz dessa F um homomorfismo e, além do mais, verificar se é bijetor. Então, façamos F da soma dos dois elementos. F de M1 mais N1 raiz de 2 somado com M2 mais N2 raiz de 2. Isso vai ser igual, bem, somando aqui você tem M1 mais M2 e você tem N1 mais N2, colocando raiz de 2 em evidência, você tem isso daqui. Ora, qual é a ação da F? A ação da F é mudar este sinal, transformar esse sinal de mais para menos. Então, ela vai nos dar M1 mais N2 mais M2 e, ao invés de M, vai nos dar N menos N1 mais N2 raiz de 2. Ora, mas organizando isso daqui, a gente pode escrever isso como M1 menos N1 raiz de 2. Opa, esse parêntese está no lugar errado. Vamos ajeitar esse parêntese, né? Esse parêntese não é esse. Esse estava certo. Bem, deixa eu fechar aqui. Igual. O parêntese que está errado é esse de baixo. Certo? O parêntese era aqui, né? Raiz de 2 sendo colocado em evidência. Igual. Bem, então vai ser M1 mais M2, que está aqui, e menos N1 mais N2 raiz de 2. Então eu posso organizar isso assim. M1, aí menos N1 raiz de 2, está aqui, e aqui M2 menos N2 raiz de 2, que está aqui. Então eu fico com M1 menos N1 raiz de 2, mais M2 menos M2 N2 raiz de 2. Ora, mas quando eu olho para essa primeira parte, é exatamente F de M1 mais N1 raiz de 2. E quando eu olho para essa segunda parte, é exatamente F de M2 mais N2 raiz de 2. Então, cumpre a primeira propriedade que se exige para que seja um homomorfismo. Vamos ver se preserva o produto. Bem, agora façamos F de M1 mais N1 raiz de 2 vezes M2 mais N2 raiz de 2. Ora, isso vai ser igual a F de M1 vezes M2, está aqui, M1 aqui, N1 vezes N2 e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, então vai ficar mais 2N1, N2. Aí agora mais, bem, o M1 multiplica o N2 raiz de 2 e depois o M2 multiplica o N1 raiz de 2. Então a gente coloca o raiz de 2 em evidência e tem essa soma aqui desses dois produtos. Ora, isso dá para organizar da seguinte maneira. Dá para colocar M1, na verdade essa é a ação da F, né? O que a F faz? Ela muda esse sinal. Então vai ficar M1, M2, que está aqui, mais 2N1, N2, menos, que ela mudou o sinal, e M1, N2, mais M2, N1, raiz de 2. Ok. Agora, por outro lado, né, vamos fazer a conta agora. Fizemos F aplicada no produto. Vamos pegar as duas imagens e fazer o produto. F de M1 mais N1 raiz de 2 vezes F de M2 mais N2 raiz de 2. Ora, a F muda os sinais. Então, aqui passa a ser menos e aqui passa a ser menos. Agora, vamos fazer o produto. M1 vezes M2 está aqui. E aí, menos vezes menos aqui dá mais. N1 vezes N2 e raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 e N1 vezes N2 escrevemos aqui. Agora menos, porque a gente vai fazer M1 vezes menos N2 raiz de 2, então dá M1 N2 raiz de 2 com o sinal de menos. E depois a gente vai fazer M2 vezes N1 raiz de 2 com o sinal de menos. Coloco mais aqui porque o menos está em evidência, o raiz de 2 também está em evidência. E o produto que eu tenho aqui é M2 vezes o N1 raiz de 2, ou seja, esse daqui vezes esse. Ok, coincidiu, né? O que nós temos aqui é exatamente o que nós temos aqui. Então, nós podemos concluir que F de M1 mais N1 raiz de 2 vezes M2 mais N2 raiz de 2, de fato é igual a F de M1 mais N1 raiz de 2 vezes F de M2 mais N2 raiz de 2. Até aqui, nós conseguimos provar que é um homomorfismo de anéis. Agora, a gente precisa mostrar que é um isomorfismo. Então, precisamos mostrar que é bijetor. Então, vamos lá.
sejam f de M1 mais N1 raiz de 2 igual a isso daqui pela definição da f, mudando o sinal. E seja f de M2 mais N2 raiz de 2 igual a isso daqui, apenas mudando o sinal. Onde eu considero que esses dois sejam diferentes. Ou seja, o M1 mais o N1 raiz de 2 é diferente do M2 mais o N2 raiz de 2. Ora, se essas duas coisas são diferentes, então você tem que o M1 é diferente do M2 e o N1 é diferente do N2. Na verdade, eu posso até dizer ou, né? Desde que eles sejam diferentes aqui, eu posso até dizer ou. Então, vamos colocar ou, porque basta que um dos dois seja diferente. Então, M1 diferente do M2 ou N2 diferente do N1. Tudo bem, mas numa situação ou na outra, não importa. De qualquer forma, eu tenho que M1 menos N1 raiz de 2 vai ser diferente de M2 menos N2 raiz de 2. Porque se o M1 for diferente do M2, eu já não consigo fazer esses dois números serem iguais. E se o N1 for diferente do N2 também. Então eu posso usar ou aqui. Logo, F é injetora. Beleza. Por quê? Porque eu peguei dois elementos no domínio, considerei diferentes e mostrei que as suas imagens também serão diferentes. Logo, F é injetora. Agora precisamos ver se ela é sobrejetora. Bem, mas naturalmente, se eu pegar um M menos N raiz de 2 no Z2, eu tenho também o M mais N raiz de 2 no Z2. E a F, por definição, pega esse aqui que é a soma e leva nesse daqui que é a diferença. Logo, F também é sobrejetora. Bem, os 4 pontos que nós mostramos até aqui demonstram que F é um isomorfismo do anel Z raiz de 2. De fato, nós mostramos primeiro que era um homomorfismo e depois mostramos que é bijetor. Portanto, é um isomorfismo do Z raiz de 2. Ok, verificamos que de fato estamos diante de um exemplo de um isomorfismo. Mais um exemplo. O homomorfismo F de Z6 em Z2 cartesiano Z3, dado por F de A igual a AA, é um isomorfismo de anéis. Bem, vamos verificar também? Vamos olhar aqui. Sejam A e B dois elementos no Z6. Façamos. Bem, se eu pegar F de A mais B, pela definição do nosso homomorfismo, lá do nosso isomorfismo, que é o que nós queremos verificar se é, mas certamente será, bem, vai ser A mais B. Ora, mas isso pode ser escrito como AA mais BB, ou seja, isso é F de A mais F de B. Portanto, F de A mais B realmente é F de A mais F de B. E se for um produto? Ora, se for um produto, pela definição vai ser A vezes B, A vezes P. Mas isso também pode ser visto como o produto desses dois pares. Portanto, isso é F de A vezes F de B também. Então, até aqui mostramos que F é um homomorfismo. Agora, precisamos verificar se é bijetor. Bem, aí eu pego dois elementos, A e B, diferentes em Z6. E então, o que eu tenho? Eu tenho que o F de A é o AA, mas o AA vai ser diferente do BB se o A e o B forem diferentes. E o BB é o F de B. Portanto, se eu pego dois elementos diferentes no domínio, eu tenho dois elementos diferentes no contradomínio. Logo, F é injetora. Bem, e por fim, se eu pego um AA em Z2 cartesiano Z3, naturalmente temos um A em Z6. Ora, peguei AA em Z2 cartesiano Z3. Lembre-se que esses A's aqui só podem ser 0, 1 ou 2. Então, naturalmente, eu tenho um A em Z6 que me permite dizer que F de A é igual a AA. Os 4 pontos acima demonstrados, né, esses 4 pontos aqui, eles mostram que F de fato é um isomorfismo. Isomorfismo do anel Z6 no anel Z2 cartesiano Z3. Ok, está também verificado esse exemplo. Bem, vamos agora a uma proposição. Nós vamos deixar essa proposição para o próximo vídeo.